Oh, aleluia. Disseram que eu não ia conseguir. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Aqui é o vosso amigo presbítero, missionário Deronil dos Santos, diretamente do estado da Bahia, para todo o Brasil e outros países aonde este estudo chegar. Estou aqui para iniciar mais um estudo bíblico. Quero te convidar a participar comigo desse estudo. Agora sim, te convido a pegar um caderninho, uma caneta e, é claro, a Bíblia, porque o estudo, como sempre, é de suma importância e eu tenho certeza que muitos ainda não sabem da importância desse estudo. E eu quero falar nesse estudo um tema de muita importância sobre os dois julgamentos finais. Quero falar, amém? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, que é um assunto de suma importância, de estudar a Bíblia, conhecer a verdade sobre a Bíblia, então põe o seu dedinho aí, curta, comentem, compartilha e me siga para que você possa receber mais dessas mensagens abençoadas, amém? Porque o meu objetivo é exclusivamente esse, falar a palavra de Deus, nada mais. Às vezes eu abro uma exceção, compartilho alguma coisa de utilidade pública, alguma notícia, mas é muito raro. Então ajuda-me a crescer nessa plataforma para que o Senhor me abençoe e que eu possa ser um instrumento usado por Deus para levar a palavra de Deus aos quatro cantos da terra através desta plataforma, amém? Então vamos lá. Pegou a tua Bíblia? Pegou suas canetinhas? Seu caderninho? Então vamos estudar a palavra de Deus, amém? O tema é muito sugestivo. Eu quero falar sobre os dois julgamentos finais de toda a raça humana e dentro da Bíblia. Confira, se eu tiver errado ou me enganar em alguma coisa, os senhores, senhoras, obreiros, professores, eu sei que tem muitas pessoas de muitos estudos, bem mais que eu, então tem total liberdade, amém? Para interagir comigo, comentar, curtir e principalmente compartilhar. Os dois estudos, ou seja, o estudo que fala sobre os dois últimos julgamentos, nós vamos falar sobre, primeiro, o Tribunal de Cristo. Primeiro julgamento que vai acontecer e, segundo as estatísticas, segundo os acontecimentos que nós estamos vivendo, eu tenho praticamente certeza, ou toda certeza, que está muito perto de acontecer, que será o grande julgamento da igreja, dos crentes, dos quatro cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. Está muito perto e nós vamos ver como será esse julgamento, quando se dará e quais os meios usados para esse julgamento. Mas eu adianto, eu quero te convidar, porque muitos às vezes não entendem a palavra de Deus literalmente como ela é. Alguns a têm interpretado de forma errada, achando que, como diz um certo ditado, estarão todos no mesmo patamar
todos no mesmo ambiente, mas não. Haverá diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Hoje, devido à circunstância, nós vemos muitas coisas acontecendo, né? Mas pode, senhoras e senhores do mundo todo, ter certeza, haverá sim uma grande diferença, uma grande separação dos que servem a Deus, dos que não servem. Eu te convido a ler, abrir a tua Bíblia em duas passagens. Primeiro, Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Malaquias, capítulo 3, versículo 18. E também, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Deixa eu dizer, antecipar uma coisa. Às vezes a gente se confunde, né? A mente, né? Às vezes a gente cita um versículo ou dois, né? No lugar do capítulo, no lugar de versículo, mas é normal. Se os senhores reparar, grandes professores e mestres também cometem esse pequeno equívoco. É normal, né? Principalmente quando é um assunto de suma importância, que diz respeito à eternidade da raça humana, não é verdade? Então, a gente que está ensinando, muitas das vezes dá assim um nervoso, porque Jesus diz que nós seremos julgados pelas nossas palavras. Foi ele quem disse, pelas vossas palavras sereis julgados. Então, quando nós pregamos, ou quando nós ministramos um estudo bíblico, nós estamos nos colocando em lugar de representante de Deus. Então devemos tomar muito cuidado com o que nós ensinamos, com o que nós pregamos, para que não confunda a cabeça de quem nos ouve. Por quê? Porque toda a palavra de Deus é digna de toda aceitação. E ela é como a espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. Amém? Então Deus vai cobrar sim todos que ministram a palavra, desde o pastor, que se acha o grandão, um bambam, até o novo convertido, até o congregado, né? Membro, obreiros em geral, todos que pregam a palavra serão sim cobrados. Jesus falou, pelas vossas palavras sereis julgados. Então leiamos Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim: então voltareis e vereis a diferença do justo e do ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3, versículo 18. Então, querendo ou não, aceitando ou não, crendo ou não, haverá sim uma grande diferença, uma grande separação, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse em várias passagens, várias parábolas, vários exemplos, que existe o joio e o trigo, ou o trigo e o joio, as ovelhas e os bodes, o justo e o ímpio, né? Até mesmo os cristãos, ele diz, existe as prudentes e as loucas. Então, querendo ou não, vai sim haver uma grande separação. E acreditem, senhoras e senhores, está chegando o grande momento em que o Senhor fará separação. Quando aqui na terra o Senhor Jesus Cristo falou da parábola do semeador, da semente, ele disse que o bom semeador semeou o trigo. Depois veio o inimigo, enquanto o semeador dormia, e lançou o joio. Amém? Olha que interessante. O Senhor Jesus Cristo dizendo,
que enquanto o semeador, o bom semeador, o que é o bom semeador? O bom semeador são os evangelistas, os pregadores que pregam a palavra de Deus com verdade, com sinceridade, sem interesse financeiro, sem interesse de enriquecimento, sem interesse de posição, de bajulação. Não, ele prega a semente que é o joio. E diz a Bíblia, o próprio Senhor Jesus Cristo, que veio o inimigo e semeou o joio. Dando uma pausa, recapitulando, lembrando que já vou cortar esse vídeo, né? Nos primeiros 10 minutos eu estou falando sobre o tema os dois grandes julgamentos finais. É o tema desse estudo bíblico para você que está chegando agora. Amém? Eu estou falando, né? Então eu li como base Malaquias capítulo 3, versículo 18, que fala que no final haverá sim a diferença, né, entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Para você não ficar meio perdido, né? Porque você chegou, o vídeo já estava correndo do primeiro anterior. Então, meus amados, o que eu estou falando é que vai ter sim dois julgamentos finais. É a Bíblia quem nos diz. E o primeiro julgamento final é para os crentes de todo o mundo. E vai acontecer a qualquer momento. Esse julgamento está escrito em segunda carta de Paulo aos Coríntios. Leia comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Abra comigo a sua Bíblia e veja quais são os dois julgamentos finais. Para não se perder, eu vou antecipar. Quais são eles? Primeiro julgamento será, que está breve de acontecer. O Tribunal de Cristo. É esse o nome. É o primeiro julgamento. O Tribunal de Cristo. E no Tribunal de Cristo, quem vai comparecer nesse julgamento final? Todos, diz a Bíblia, todos devemos comparecer ante o Tribunal de Cristo, para que cada um, eu estou lendo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos devemos comparecer ante o Tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, segundo as suas obras, ou bem ou mal. Porém, esse julgamento será apenas para os santos de todo o mundo, de todas as épocas, os santos que creram, que aceitaram Jesus como seu Salvador, todos os crentes que obedeceram a palavra, todos os crentes que renunciaram o mundo, se esforçaram para andar o máximo possível dentro da palavra de Deus, terá esse julgamento. Amém? Então, esse é o julgamento, é o primeiro julgamento que vai acontecer a qualquer momento. E é o julgamento chamado-se Tribunal de Cristo para os crentes. Só para os crentes. Não será julgamento para os ímpios. Não será para desviados. Será para crente que se esforça e nega-se. Aquele que Jesus disse, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se, tome a tua cruz e siga-me. Quem renuncia e anda conforme ou se esforça, é verdade, nós somos falhos, somos fracos, somos pecadores, estamos sujeitos às paixões carnais, aos desejos, às vontades da terra. Porém, segundo a palavra de Deus, nós nos renunciamos, nós rejeitamos a viver, andarmos e falarmos e nos vestirmos segundo o mundo. Esses, segundo a Bíblia, a qualquer momento serão arrebatados, tirados da terra. Arrebatado quer dizer tirado para fora. Então serão arrebatados todos aqueles que creram na palavra do Senhor,
que obedeceram a palavra do Senhor e se santificaram. Estes serão arrebatados. Amém? São os crentes que verdadeiramente foram crentes, se mostraram crentes ou se mostram crentes aqui na terra. Por que que eu faço questão de citar crente? Embora alguns falem, é cristão, é evangélico, eu sou cristão, não sou crente, eu discordo, pronto e acabou e não discuto. Porque eu falo baseado na palavra. Abra a tua Bíblia, aí, ó, como eu falei, Bíblia, papel e caneta na mão. Abra a tua Bíblia e leia Gálatas, capítulo 3, versículo 22. O que que diz em Gálatas? Vou dar uma pausinha aqui para ler Gálatas, capítulo 3, versículo 22. O que que está escrito? Está escrito assim: mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Não está falando cristão, não está falando evangélico, está falando os crentes. Eu não me importo com que venham falar com esse negócio de linguagem, é o grego, não interessa. Eu vou pela Bíblia. E várias outras passagens falam crente. Então as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. E o versículo 9 desse mesmo livro, dessa mesma carta de Paulo aos Gálatas, diz que nós devemos ser crente como o crente Abraão. Aonde está isso? Versículo 9, para nossa meditação. De sorte, diz assim o versículo 9, de sorte que os que são da fé são benditos como os crentes Abraão, como o crente. É a Bíblia. Então meu negócio é Bíblia. Se você quer vir falar com filosofia, teoria, linguagem mundana, o problema é seu. Meu negócio é Bíblia, é a palavra de Deus. Se a Bíblia disser o contrário, aí eu vou contrário. Amém? Então o julgamento do tribunal de Cristo será para os crentes. Né? O tribunal de Cristo nada tem a ver com o grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a seguir. Não tem nada a ver. O tribunal de Cristo serão para os santos que serão arrebatados, como está lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, né? Versículo 16 está escrito assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, crentes, que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos, que já esperavam em Cristo, que já criam em Cristo, que já aguardavam a promessa, que já aguardavam o cumprimento das Escrituras. Aqueles que morreram pregando o Evangelho, morreram nas arenas, morreram sacrificados, morreram queimados, todos eles que morreram em Cristo e permaneceram fiéis até a morte, eles ressuscitarão primeiro. Sim. E depois nós, segundo a Bíblia, 1 Tessalonicenses, abra a Bíblia, leia a Bíblia, capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Os que estiver vivo serão arrebatados e vamos encontrar com os mortos, subiremos junto e nos encontraremos com Jesus nos ares. Aí sim, dali toda a igreja, todos os santos. E a Bíblia é bem clara, explícita e objetivo. Os santos, os que não amaram o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Não amou o mundo, nem as coisas do mundo. Porque quem ama o mundo é inimigo de Deus. E crente que ama o mundo não pode ser amigo de Deus, porque é amigo do mundo. É a Bíblia quem diz, não sou eu. Amém? Glória a Jesus. Isto é Bíblia.